faz, ele fala coisas razoáveis, né? Algumas coisas que ele faz diz, tirando ali o princípio da retribuição, ele mostra um conhecimento, né, sadio, né, de Deus. Mas qual é o problema de ele faz? É a aplicação de sua teologia. O problema de ele faz não é necessariamente a teologia dele, mas a aplicação que ele faz dela, né? E isso mostra pra gente que é possível pessoas terem uma boa teologia e mesmo assim serem pessoas deficientes, não é? Na aplicação dessa teologia, na relação com as pessoas. Nós vimos a oração de Jó e agora vamos para a segunda parte do primeiro ciclo, que é a participação de Bildade. Ok? Assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas, se tu buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, e ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais? Não haverão de falar e do domínio do próprio entendimento? Não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encontrar-se-á a sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á ela, e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas Deus o arranca do seu lugar. Então ele o negará, dizendo: nunca te vi. Eis que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão aos malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os seus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Amém. Vamos orar ao Senhor pedindo a misericórdia de Deus. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor nos auxilie com o Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, não só compreender intelectualmente a Tua palavra, mas tê-la aplicada em nossos corações, ou seja, que possamos crer na Tua palavra, obedecer e praticar, que possamos compreendê-la para a nossa salvação e para a edificação da Tua igreja. Senhor, olha por nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a entendermos a Sua justiça e como o Senhor lida com os homens. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, hoje e por todo sempre. Amém. Irmãos,
nós estamos aqui, então nós vimos a contribuição de Bildad, não é? Essa aula toda, eu estou seguindo aquele material do reverendo Daniel Santos, né? Do reverendo Daniel Santos, Integridade, não é? O livro dele. Então, você depois irá aos slides, você verá que todos os slides têm ali no canto Santos 2016 e a página, né? Essas páginas são da obra do reverendo Daniel Santos, Integridade acima de tudo, né? Que é um comentário de Jó. Eu estou seguindo nessa parte o reverendo Daniel Santos porque ele se encontra mais didático nesse momento, sabe? Mais didático, mais simples nas suas considerações, contudo sem perder a profundidade exegética, certo? Então, você vê aqui que ele começa com essa consideração, né? Deus não rejeita o íntegro. Então, ou seja, nós vamos caminhar aqui com Bildad, e a grande conclusão de Bildad vai ser, olha, se você fosse íntegro, Deus não rejeitaria. Então Bildad ele vai colocar ele vai questionar a integridade de Jó, certo? E aqui ele vai, nessa primeira parte do seu discurso, ele vai ponderar sobre essa questão: Deus perverteria o direito, né? Deus torceria o direito, Deus seria injusto, não é? A resposta de Bildad parece não levar em conta o lamento de Jó, como aconteceu com Elifaz. Ele ficou muito atento ao que Jó havia dito em seu lamento, ali no capítulo 3. Então os pontos que Elifaz vai destacar na sua fala vão ser motivadas pelo lamento de Jó. Contudo, o Bildad ele não tem essa preocupação, né? O Bildad ele não teve o seu foco no lamento de Jó. O foco de Bildad está na segunda parte do discurso de Jó. Você se lembra? Foi a nossa aula passada. Bildad ele está preocupado com a oração de Jó, né? Ele está preocupado com a oração de Jó, a parte em que Jó se dirigiu a Deus. O ponto principal que Bildad leva em consideração é essa relação que Jó estabelece com o próprio Deus, né? E, irmãos, a principal tese levantada por Bildad, né, isso é na maneira como Deus manifestou justiça no trato com os filhos de Jó. Então Bildad ele toca num ponto muito doloroso em Jó, e trazendo essa questão dos filhos, né, para interpelar Jó. Por quê? Se você pegar ali o capítulo 7, né, quando Jó vai conversar com Deus, né, ele começa dizendo que a vida do homem é penosa, não é? Que os dias são como os dias de um jornaleiro, que ele é como o escravo que suspira à sombra, o jornaleiro a sua paga, não é? Ele tem certeza de que ele não vai sobreviver, né? Que a morte é uma questão de tempo. Ele mostra quão perecível a vida humana, e ele não reprime a sua boca, porque como ele tem certeza que vai morrer, ele fala de forma ali bastante desenvolta, né? E ele vai mostrando, né, essa questão de Deus, né? Por que Deus não acaba de vez com ele, não é? Então, Bildad, ele passa aqui a colocar isso. Olha, Jó, você não é esse homem íntegro. Você não é o homem íntegro que você acha que é, né? Você está enganado sobre você mesmo.
ele mostra que um ponto a se levar em consideração são os filhos de Jó, a morte dos filhos de Jó. Até esse momento, Jó não tratou dos seus filhos. Jó não falou dos seus filhos, né, de maneira contundente. Mas Bildade está trazendo isso, né, para o discurso. Ok? Aqui eu vou citar o texto de Anderson. Bildade é objetivo e analítico. Então ele vai direto ao ponto. Você pode ver aqui que até mesmo o discurso de Bildade, o primeiro discurso de Bildade, é bastante rápido, né? Se você comparar com o Elifaz. Porque ele começa, ele tem ali, Elifaz repreende Jó no capítulo 4, Elifaz exorta Jó no capítulo 5, e Jó só vai responder Elifaz no capítulo 6. Então você vê que Elifaz gastou 2 capítulos para argumentar com Jó, para falar com Jó. Enquanto Bildade gastou um capítulo só. Em 22 versículos ele resolveu o assunto. Então ele é bastante objetivo, né? Ele vai mostrar o seguinte, olha, você não é íntegro, Jó. Você não é íntegro porque Deus não perverte a justiça. Deus não perverte o direito. Deus não faz as coisas erradas. A grande prova de que você não é esse homem íntegro que você fala é que os seus filhos faleceram, Jó. Não é? Ele é analítico, ou seja, ele avalia a situação sem medo. No seu discurso acerca de Deus e do homem. Como resultado, é um pensador esmerado, porém superficial. Por que superficial? Porque ele não consegue entender as coisas como elas realmente são. Esse é um problema, às vezes, da filosofia, não é? Às vezes você pode ter um pensador, um filósofo muito bom, com uma boa argumentação, mas ele não atinge os objetivos esperados, né? Ele não consegue atingir a verdade. Então, Bildade, ele é analítico, ele é objetivo, ele tem uma boa argumentação, mas ele está falando aquilo que é inconveniente. Por quê? Porque ele está falando que Jó é uma coisa, Jó não é algo que Deus disse que ele é. Esse é um grande problema às vezes, não é? Nós podemos, na nossa argumentação, ser levados contra Deus sem nós percebermos. Não é? É por isso que a boa teologia ela não pode ser avaliada simplesmente pelos argumentos, pela beleza do texto, nem pela eloquência do pregador. A teologia deve ser avaliada pela sua fidelidade às Escrituras. É isso que faz uma teologia, de fato, agradável a Deus. Então, se o teólogo ele não tiver argumentos respaldados na Escritura, estabelecidos em uma exegese fiel, em uma hermenêutica sadia, o que ele tem são tradições humanas, são argumentos humanos, né, que vão convencer apenas aqueles que não tiveram seus corações abertos por Jesus. Ele pode até enganar o crente por algum tempo, mas esses, porque perseverarão na fé, não se iludirão por muito tempo com tais argumentos. Então a boa teologia, ela sempre vai estar pautada nas Escrituras Sagradas. É aquilo que o R.C. Sproul diz, né? Que todos são teólogos, e isso é fato. A questão é estabelecer a qualidade dos teólogos que nós somos. E essa qualidade se dá por meio das Escrituras, certo? Então, Bildade ele é superficial por causa disso, porque ele está a fonte do argumento de Bildade é mostrar que Jó não é íntegro, que Jó não pode reclamar com Deus, que Jó não pode falar para Deus que a vida dele é penosa, Jó não pode falar para Deus
que ele é esse homem íntegro, porque ele de fato não é. Entendeu? É essa a questão. E aí, qual é o problema do Bildad? Ele está falando uma coisa que Deus disse que joia. Sabe aquela questão do Gamaliel? Os irmãos se lembram ali, né, de Gamaliel no livro de Atos, quando o Sinédrio está interrogando João e Pedro, e Gamaliel vai dizer o seguinte: olha, se o que eles estão falando é coisa de homens, isso acabará, não é? Porque ele cita dois casos, né, Judas e Teudas, que foram pessoas que se levantaram no deserto, afirmando que eram Messias, mas quando eles morreram, seus discípulos pereceram. Agora, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente tem que tomar cuidado para não estar lutando contra Deus. Lutando contra Deus. Porque é uma batalha inútil, não é? Você se lembra de Jacó. Jacó ficou até o raiar do sol lutando contra o Senhor, e o que aconteceu? O Senhor apenas tocou a sua coxa e ele teve a coxa ali ferida, não é? Então é uma batalha inútil. Por quê? Por mais que eu me esforce, ninguém vai ter condições de ganhar de Deus. De ganhar de Deus. Não é? Então veja, isso é a superficialidade dele. Ele é o moralista, né? O Bildad é o moralista. A gente tem que tomar um cuidado com essa palavra, né? Antigamente, quando se falava moralista era uma pessoa que era especializada em ética e moral, né? Apesar dessas palavras elas serem sinônimos perfeitos, ética e moral, por que sinônimos perfeitos? Porque ethos em grego é habitação, e ética vem de ethos, habitação, e moral também quer dizer habitação, né? Costume, né? Mores, né? Costumes, né? Ethos é a questão de habitação, não, desculpe. Ethos significa costume, e moral também. Tanto que é aquela frase, né, do Molière, né, daquele grande dramaturgo francês, né, que dizia: ridendo castiga temores, né? Rindo se castigam os costumes. Então, ethos no grego é costume e mos mores no latim é costume. Então, parece, né, que essas duas palavras são sinônimos perfeitos, que elas significam a mesma coisa, mas não é assim. Ética e moral são coisas diferentes. A ética, ela estabelece os princípios da convivência, né? Princípios que norteiam a nossa vida em sociedade, certo? Então você vai ter vários níveis da ética, né? A ética social, a ética empresarial, a bioética, né? Que é um ramo da ética que floresceu depois da Segunda Guerra Mundial por causa dos problemas ali da ciência, né? Nazista, não é? Então você vai ter vários ramos da ética. E a moral, por sua vez, ela não cuida dos princípios, ela cuida da prática desses princípios, né? Então a moral ela vai estabelecer padrões para a prática desses princípios. Então o moralista era aquela pessoa, não é? Ali até o século XIX, né? Começo do século XX, o moralista não era uma palavra pejorativa como nós usamos hoje. O moralista era aquela pessoa que tentava aplicar à vida cotidiana, não é, os princípios da ética. Então, na teologia havia uma disciplina, não é, que era a ética e moral, né? E quem aplicava essa disciplina? O moralista, né? O moralista. Então, irmãos, hoje essa palavra ela se tornou pejorativa para a gente. O que é um moralista? É uma pessoa que externaliza regras, né, que ele próprio não está disposto a cumpri-las.
Não é? Então os fariseus eram moralistas, não é? O moralista, ele flerta com o próprio legalista, porque ambos estão arraigados a princípios legais que eles próprios não têm intenção de cumprir completamente, certo? Então o Bildad, ele é um moralista, ou seja, ele está preocupado ali com princípios morais, né, com questões morais, né, e ele não está enxergando o todo. Assim como ele faz, né, o Bildad está apenas no nível do discurso. Eles não conseguem atingir o Jó, eles não conseguem conversar com o Jó. Esse é o problema de uma teologia abstrata. João Calvino dizia que a teologia tem que ser pastoral, que a teologia tem que ser vivida no dia a dia. A teologia abstrata, não é como havia ali na época da escolástica, né, em que se calculava quantos anjos caberiam na ponta de um alfinete, né? Essa teologia, ela vai ser produtiva no campo intelectual, mas estéril no campo da vida prática. É por causa de teologias como essa, né, da escolástica, ou a teologia liberal do século XIX, que a igreja tem asco de teologia. Se você for falar de teologia em alguns ramos da igreja, especialmente algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, você vai ouvir que isso é doutrina humana, que a teologia é doutrina humana, que nós não podemos nos pautar por essas questões. Isso é muito temerário, né? Porque nós caímos ali no erro de não estudar a palavra e achar que isso é benéfico para a gente, né? O estudo da palavra sempre é valioso, sempre é valioso. Não sei se os irmãos já assistiram o filme Lutero, o filme Lutero, aquele com o Fiennes. É um filme que foi colocado aí na época do ano 2005, 2006, por aí, né? Esse filme me impressionou muito, né? Porque foi naquele período, acho que foi em 2003 esse filme. Foi o período do início da minha conversão, e eu assisti esse filme várias vezes, não é? E é uma discussão ali entre o cardeal Gaetano e um jovem bispo que começava a ajudá-lo. E aí ele pergunta assim, olha, onde você mais quer servir a igreja? E aí ele fala, não é, onde ele queria servir a igreja. E aí o cardeal mais velho vai dizer para ele, pois é exatamente nisso que Deus irá tentar, é exatamente nisso que Satanás irá tentá-lo. Cuidado, né, gente? Porque Deus não tenta ninguém, porque ele próprio não é tentado pelo mal, né? Então, essa ideia, não é, de que aquilo que eu mais desejo fazer para a igreja é também onde eu vou ser mais provado, onde eu vou ser mais tentado, onde eu vou ter mais dificuldades. Eu me lembro, por exemplo, irmãos, das aulas de hermenêutica com o reverendo Piva, né, grande professor de hermenêutica, de hebraico que eu tive no seminário, reverendo Daniel Piva. E eu me lembro de uma das aulas em que nós conversávamos ali sobre a questão do estudo das Escrituras. Que muitas vezes, irmãos, nós vamos estudar as Escrituras e vamos pregar, não é? E às vezes nós vamos nos encontrar praticando aquilo que nós falamos para o povo não fazer. E aí? Eu só posso pregar o que eu vivo? Eu só posso pregar o que eu vivo? Então, como que eu vou, por exemplo, chegar para os irmãos e falar assim, irmãos, gula é pecado. Então eu não posso fazer esse sermão. Por quê? Porque eu sou obeso. E aí? Só posso pregar. Então, gula vai ser um assunto que eu não posso tratar com os irmãos. Por quê? Porque eu não vivo.
Ei, ei, por favor, gente. Não sou eu o mais importante. O mais importante é a Bíblia. E muitas vezes a gente vai estudar, a gente vai pregar coisas que a gente está tentando viver. Porque se eu só pregar o que eu vivo, a minha Bíblia, a minha pregação é muito restrita. É muito restrita. Não é? Porque isso implicaria um grau de perfeição que eu só vou ter no céu. Não é verdade? Então eu vou ter um grau de... Então eu só poderia pregar a Bíblia quando eu estivesse no céu, depois de morto. Mas é impossível, né? Porque nós não atendemos a fala dos espíritos, né? Então, o lugar mais fiel seria o centro espírita, porque lá todo mundo já morreu, né? Então pode falar à vontade da Bíblia. Então, irmãos, a grande questão é essa. Muitas vezes nós vamos pregar, vamos estudar a palavra e vamos ter dificuldades em viver aquilo que nós estudamos, aquilo que nós pregamos, não é? Quantas vezes, né? Eu já aconselhei casais e já falei sobre família. E quantas vezes eu já tive discussões com a Karina, problemas familiares, e já fiz coisas que eu aconselhei maridos a não fazerem. Já fiz isso. Imagina se alguém me ligar e falar: pastor, eu estou com um problema aqui em casa, eu estou com um problema com meu filho, estou com um problema com a minha esposa, eu estou com um problema no trabalho. Eu falo assim: ó, meu irmão, também tem esse problema, não posso te ajudar não. Porque eu não resolvi o meu, como vou ajudar o seu? Não, meus irmãos. O foco da pregação, o foco da igreja não está em mim, nem na minha experiência. O foco da pregação, o foco da igreja, o foco da minha vida está nas Escrituras. Nas Escrituras. Então, Bildade, ele não está entendendo isso. Ele não está entendendo, a teologia dele é abstrata. Ela não consegue chegar em Jó. Ela não consegue atingir o coração. E aí o Anderson continua, né? É um moralista, na sua teologia simples, tudo pode ser explicado em termos de dois tipos de homem, né? Então, pro Bildade, você tem o homem inculpável, né? E o secretamente perverso. Então você tem aqui, olha, no versículo 20, né? Versículo 20. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, né? O homem tam, né? Taman quer dizer perfeito, né? Tam, íntegro, né? Aquele que está completo, né? Essa é a ideia de perfeição. Nem toma pela mão os malfeitores. Então, um grupo de seres humanos é o grupo dos íntegros. É o grupo dos íntegros. E o Jó faz parte desse grupo. Por que ele faz parte desse grupo? Porque Deus colocou. Porque Deus disse, né, para Satanás: você viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Deus colocou ele nesse grupo. E o outro grupo de pessoas, né, é esse grupo que aparece aqui no versículo 13. São assim a vereda de todos os quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Então, o segundo grupo é o grupo dos perversos, dos ímpios, daqueles que se esqueceram de Deus, né? E qual é o problema aqui do Bildade? Ele acha que o Jó está no segundo grupo. Ele acha que o Jó está no segundo grupo. Que o Jó é este homem que se esqueceu de Deus. Ele é esse homem ímpio. Ele é um homem que é secretamente perverso. Por quê? Porque aconteceu tudo isso que aconteceu com ele. Ele perdeu todos os bens. Ele perdeu o respeito dos amigos, respeito da esposa. Ele perdeu os filhos. Como um homem íntegro, que Deus ama, pode acontecer tantas coisas ruins assim?
Nós vamos falar isso hoje à noite no sermão, lá em Colina, quando refletirmos Apocalipse 6, né? Ali na abertura dos selos, né? E nós vamos ver hoje à noite, em Apocalipse 6, que o Evangelho, que é aquele cavaleiro, né, que sai vitorioso para vencer, né, que o Evangelho, ele vai ser pregado entre guerras, entre fome, entre doenças, como nós estamos vivendo agora, entre pessoas que são martirizadas pelo nome de Cristo, e ele vai ser pregado até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Só que haverá um dia, meus irmãos, quando o juízo do Senhor chegar, esse evangelho se cessará. A pregação cessará. Porque foi atingido o número dos eleitos. Então, irmãos, aqui o Bildade, ele não consegue entender as coisas. Ele está julgando Jó. Não é? Nós vimos isso quinta-feira no estudo bíblico. Não é? Quando nós falamos ali de Mateus 7, em que Jesus vai, Mateus 7, versículo 1, Jesus vai dizer que nós não podemos julgar para não sermos julgados. Né? Isso não quer dizer que nós não possamos discernir as coisas. Né? Essa foi uma das conclusões de nossa aula na quinta-feira, mas ali em Mateus 7, Jesus começa, dentro do Sermão do Monte, a falar o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E aí, Jesus vai falar aquela parábola, né? Aquela metáfora do argueiro, né? Do cisco no olho, a pessoa que tem uma trave no seu olho e tenta tirar o cisco do olho do irmão. Então eu preciso começar a tirar a trave do meu, para depois tirar o cisco do outro. E aí nós caímos naquilo que nós estávamos falando. Mas pera lá, pastor, o senhor não falou agora de pouco que nós vamos pregar a palavra, nem sempre onde nós estamos vencendo? Exato, irmãos. Né? Exato. E esse tem que ser o ponto crucial de nossa pregação. Que eu sou um miserável. E que o importante, de fato, é a palavra. Então, é por isso que é muito temerário uma pessoa subir ao púlpito e começar a dar exemplo de si próprio. Por exemplo, Paulo não faz isso. Os exemplos que Paulo dá dele são os piores. Quando Paulo fala dele, ele vai falar que ele era perseguidor da igreja, que ele é o principal dos pecadores, que ele fez as pessoas blasfemarem. Então ele pinta o pior dele. Para quê? Para evidenciar a graça de Deus. Olha, eu era essa pessoa e Deus fez isso comigo. Quando ele vai falar coisa boa, ele não cita ele. Lá em 2 Coríntios, quando ele vai falar que ele não fala que foi ele que foi visitar o quarto céu. Ele fala que foi um jovem. Não sabe se em corpo ou se em espírito foi encontrado no quarto céu. Por quê? Porque Paulo, você vê claramente isso na pregação de Paulo. Quando ele vai falar de si, ele usa os piores exemplos. E quando ele vai falar de coisas boas, ele não usa o nome dele. Né? Por quê, irmãos? Porque o sermão, o foco da igreja não pode estar na minha vida. Olha como eu sou bom, olha como eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer. Mas o foco tem que estar no que Cristo fez em mim. Esse é o foco. Então, quando eu vou pregar, quando eu vou aconselhar, quando eu vou dar estudo, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho uma trave no meu olho. E eu tenho que entender que assim como eu sou limitado diante de Deus, e é que a graça de Deus que me fortalece, que me dá vida, é a mesma graça que vai fortalecer e dar vida ao outro que é tão limitado quanto eu. Então é esse
Quando Jesus mostra isso para a gente em Mateus 7, ele está mostrando o seguinte, que ao desenvolver a minha teologia, ao aplicar a minha teologia, quer no sermão, quer no estudo, quer no aconselhamento, quer na vida cotidiana, eu tenho que lembrar que eu tenho uma trave no meu olho. E eu não posso exigir do outro, né, a perfeição que eu não vivo. Eu tenho que exigir do outro o quê? A luta, não é, para andar com o Senhor Jesus Cristo. É essa a questão. Mas se você percorre um pouco mais o texto aqui em Mateus 7, você chega lá e você vê que Jesus começa no versículo 15 a falar sobre falsos profetas. Né? E ele vai falar assim: acautelai-vos os falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Então, de fato, irmãos, nós não temos autoridade para julgar as pessoas. Só quem tem essa autoridade é a igreja, por meio da disciplina. Porque Deus deu a chave da disciplina à igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar da terra será desligado do céu. Não é? Então, a igreja tem o poder da chave. Então, a igreja ela exerce os seus juízos por meio da disciplina. E quem representa a igreja? O pastor? De jeito nenhum. O pastor sozinho não representa a igreja. Ele não representa nem o conselho dele. O conselho sim, porque ele é o presidente do conselho. Mas ele não pode falar pelos demais irmãos. Então, irmãos, quem é a igreja? Os concílios. O conselho, o presbitério, o sínodo, o supremo concílio. Os concílios da igreja têm autoridade de julgar as pessoas e discipliná-las quando isso for necessário. Eu não tenho essa autoridade sozinho. Nenhum presidente tem essa autoridade só, nenhum presbítero tem essa autoridade sozinho. Nenhum presidente de presbitério, sínodo, Supremo Concílio tem essa autoridade sozinho, mas sempre no seu colegiado, sempre dentro do seu concílio. Por quê? É possível que eu falhe, mas Deus assiste a sua igreja para que ela não falhe em suas considerações. Então, Bildade, ele está exercendo um juízo sobre o outro que possivelmente ele não tenha condições dele próprio seguir aquilo que as exigências que ele está fazendo a Jó. Anderson continua: embora pareçam externamente iguais, quem? O inculpável e o perverso, Deus faz distinção entre eles ao dar prosperidade a um e destruir o outro. Então, na cabeça do Bildade, como você reconhecia a pessoa íntegra? Pela prosperidade. De certa maneira, a teologia do Bildade, ela é muito parecida com a teologia da prosperidade que você vê hoje em algumas igrejas. De alguma forma, irmãos, a teologia da retribuição, ela é uma faceta da própria teologia da prosperidade. Porque o que prega a teologia da prosperidade? Essa teologia que você vê aí em igrejas neopentecostais, não vou citar nomes, mas que você vê em algumas igrejas neopentecostais. Ela vai entender que a prosperidade material, as riquezas humanas são indícios das bênçãos divinas. É uma leitura equivocada das Escrituras. E Bildade está fazendo essa leitura. Ou seja, Jó parecia alguém íntegro. Quando? Quando ele era o mais rico dos homens do Oriente. Quando ele tinha uma família ditosa. Hoje não. Hoje ele não é mais um homem íntegro. Por quê? Porque ele perdeu tudo que tinha. E se Deus tirou tudo que ele tinha, é porque ele era secretamente perverso.
A argumentação de Bildade tem 3 pontos. Veja, primeiro ponto da argumentação de Bildade. Deus não transgrediu a lei ao tratar Jó da maneira que tratou. Né? Então, ele começa aqui, irmãos, dizendo, né? Até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras de tua boca serão qual vento impetuoso, né? Que destrói tudo, que não tem discernimento, né? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Né? Então ele introduz aqui 2 termos, lado a lado. Justiça, que é a palavra hebraica mishpat, né? E direito, que é a palavra zedek. A palavra direito, ela pode ser usada como direito, justiça, né? Causa, né? Por exemplo, se você for lá a Jó 13, versículo 18, você vai encontrar a mesma palavra zedek, mas com o significado de causa. Causa. Jó 13, versículo 18. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo que serei justificado. Não é? Então aqui você vê uma proposta de tradução para zedek, que além de direito, não é? Pode ser também causa. Não é? Então, Bildade ele considera que Jó pode ter o seu direito, a sua causa, né? Mas isso não implica injustiça da parte de Deus no trato com ele. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: Jó, você pode ter a sua reclamação com Deus, você pode ter a sua causa, a sua demanda com Deus, mas isso não quer dizer que Deus foi injusto com você. Certo? É aquela história da pessoa que tem uma demanda na justiça, ela tem esse processo, mas não quer dizer que as decisões dos juízes anteriores foram erradas. Ela está apelando, né, uma decisão anterior, mas não quer dizer que aquela decisão foi errada. É isso que ele está dizendo. Olha, Deus é um juiz justo, ele não errou com você. Bildade fala a respeito dos filhos de Jó. Olha só na continuação. Se teus filhos pecaram contra eles, ou seja, se eles pecaram contra Deus, também ele, Deus, os lançou no poder da sua transgressão. A ideia, aqui você poderia pensar da seguinte maneira, né? Olha, talvez os seus filhos pecaram vendo você pecar. Talvez o que levou Deus a punir de forma tão drástica seus filhos é porque eles viram a sua conduta. É a mesma argumentação do Elifaz, que Jó é o leão que foi arrancado os seus dentes e por causa disso ele não consegue proteger a sua família. Jó, até aqui, ele não trata sobre os filhos. Ele só vai falar sobre os filhos no capítulo 16, versículo 7. Veja só, 16, 7. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Jó só vai falar da família, dos filhos, lá no capítulo 16. Ele não falou isso até agora. Mas o Bildade está trazendo isso à baila, né, para mostrar a injustiça de Jó. Olha, Jó, a culpa da morte dos seus filhos é sua, porque você era o pai deles e você deveria ter os instruído da maneira correta. Né? Agora aqui no versículo 5, veja só. Qual é o conselho que ele dá para Jó? Mas, ou seja,
você é esse injusto, você é essa pessoa que não é íntegra, por isso você tá suportando esses males, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Então o conselho dele é, peça misericórdia a Deus. Mas a questão é, até agora Jó está fazendo isso. Jó está pedindo misericórdia a Deus. Né? Bildade inicia sua defesa pressupondo alguma falta que teria justificado o fato de Deus com seus filhos, ou seja, o princípio da retribuição. Estou citando aqui Daniel Santos, 2016, página 108. Então aqui a questão é a seguinte, olha, Jó, você cometeu algum pecado, os seus filhos conheciam o seu pecado, e você, eles foram mortos porque estavam limitando, e você está passando essas enfermidades porque Deus está punindo por causa do seu pecado. Então a ideia de Elifaz é a mesma de Bildade. Sofrimento é igual a punição. É igual a punição. Essa é a visão do judeu sobre sofrimento. Então se você perguntasse para o judeu, ali na época de Jó, ou mesmo os judeus na época de Jesus, por que existe o mal no mundo? Ele ia falar o seguinte, o mal existe para punir os transgressores. O mal é uma consequência da transgressão de alguém. Agora, é aquilo que Jesus vai dizer lá para os galileus, né? Olha, se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. Ou seja, quem de nós está na altura, né, de ser completamente justo para com Deus? Esse é um dos pontos da resposta de Jó para Bildade, né? Que ninguém em si próprio está à altura de ser justo diante de Deus, né? Então, continuando, irmãos, aqui, novamente eu cito Anderson, como frequentemente acontece, quanto mais fraco o argumento, com mais confiança é declarado. Bildade apela à sabedoria dos antigos. Veja só, né? Versículo 6 em diante. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a sua justiça, né? E o teu segundo estado será maior que o primeiro. Veja o versículo 8. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Ou seja, o argumento dele é o seguinte, Jó, você não é íntegro, coisa nenhuma, você tem um pecado escondido, os seus filhos conheceram esse pecado e foram destruídos, porque eles estavam na prática do pecado. Você está sofrendo porque você pecou. Por quê? Você pecou porque você está suportando o mal e toda a sua prosperidade foi retirada. Então, você está sendo castigado por Deus. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, sabe onde está a fonte da minha autoridade? Lembra do Elifaz? Onde estava a fonte da autoridade de Elifaz? Né? Você viu lá Elifaz, ele vai falar que a autoridade dele estava numa visão que ele teve à noite. Né? Ele vai falar que ele teve uma visão, que ele teve uma inspiração divina, né? E por isso ele estava falando como falava. Né? Agora, onde está a autoridade do Bildade? Se o Elifaz era uma visão noturna, algo transcendente, aonde está a autoridade do Elifaz? Está nos antepassados. Né? Ou seja, o argumento dele é fraco, ele não se sustenta por si só. Assim como também era fraco o argumento do Elifaz. Então eles precisam de autoridades externas ao seu argumento
para dar credibilidade. O Elifaz, olha, eu tive uma visão de Deus à noite. Eu estou falando o que ele me disse. Então você não pode questioná-lo, porque é uma visão, né? Agora, e o Bildade? Olha, eu estou falando porque os meus antepassados falaram isso. Então não pode ser questionado. Você vai questionar os antepassados? O grande problema é esse. Isso aqui é teologia furada. Quem sustenta sua teologia sobre visões, ou quem sustenta sua teologia sobre tradições, não desenvolve uma teologia sadia. Porque a teologia tem que estar sustentada na palavra. Esse é o único fundamento capaz de sustentar uma teologia sadia. Você vê que nem o Elifaz, nem o Bildade estão sustentados na palavra. Certo? Você pode falar assim, mas pastor, é uma anacronia falar isso, né? Se Jó ele está na mesma época dos patriarcas, o Pentateuco nem tinha escrito ainda. Ei, pere lá. Jó está citando a palavra. Jó está citando aqui Adão, a criação. A palavra, a revelação específica já existia de forma oral. A palavra não havia sido escrita, mas isso não quer dizer que a tradição oral fosse menos confiável naquele momento. A nossa confissão de fé diz que Deus se agradou em que toda a palavra fosse escrita, para quê? Para melhor transmissão, para não haver corrupção da palavra, não é? E para preservá-la, quer de nós, da nossa malícia, quer de Satanás. Mas o mesmo Deus que inspirou os escritores sagrados era o mesmo Deus que estava ali preservando a palavra que chegaria a Moisés para que ele escrevesse o Pentateuco. Então, nós não podemos falar que Jó e os seus amigos estão num vácuo de palavra de Deus, porque ninguém vive num vácuo da palavra de Deus. Essa é a questão. Aí veja, né? Há um toque encantador de sátira nesse parágrafo. Aqui parece que o autor de Jó dá indício de que um dos propósitos de sua obra questionar semelhante tradição e perturbar as pessoas que sustentam impensadamente. Quando você for observar ali o slide, você verá que ao lado dessa citação do Anderson, eu coloquei a imagem de Lutero. Por quê? A reforma protestante foi exatamente uma luta contra tradições humanas. E aqui eu queria citar um trecho da carta do cardeal Saldoleto. Os irmãos conhecem essa história, né? Calvino, ele vai a Genebra, primeira fase da vida dele. Ele, Farel e Vireto começam uma obra evangelista em Genebra. Farel já havia iniciado essa obra. Calvino dá sistematicidade, começa a colocar padrões muito claros de ética e moral, pregando expositivamente, negando a ceia a pessoas que viviam em pecado. E ali isso desagrada o conselho da cidade, especialmente a ala mais liberal, e Calvino é expulso de Genebra. E Calvino vai procurar refúgio em Estrasburgo, né, onde o pastor era Martin Bucer. E ali em Estrasburgo, Calvino ele se casa, né, com Idelette Burret, né? Ele se casa, ele tem uma profícua obra, né? Ele faz a última versão das Institutas, ele escreve comentários, ele está envolvido com as reuniões ali da Dieta Protestante, não é, com o rei da Alemanha, com o príncipe alemão. Ele está envolvido com questões teológicas, políticas, doutrinárias. Calvino está tendo uma vida belíssima ali, né? Enquanto Genebra estava sem Calvino, as pessoas que ficaram ali não conseguiram efetivar o trabalho. E um cardeal católico, né,
chamado Sadoleto, cardeal Sadoleto. Ele escreve uma carta convidando as pessoas de Genebra a voltarem à Igreja Católica e abandonarem a Reforma Protestante. Certo? Nós conhecemos de forma larga a resposta de Calvino a essa carta. Por quê? A Igreja de Genebra havia uma carta de Sadoleto. Sadoleto era um homem muito influente, com uma boa relação com o Papa, e eles ficaram com medo, porque alguém tinha que escrever uma resposta, mas ninguém na cidade era capaz de escrevê-la. Por quê? Sadoleto era um homem muito erudito. Era necessário não só esperteza, mas a mesma erudição para responder à altura dele. Quem tinha essa erudição? O João Calvino, que estava em Estrasburgo. O conselho manda chamar urgente João Calvino. Inclusive, algumas pessoas que o haviam expulsado foram descobertas em falcatrua. A Lava Jato da Genebra pegou algumas dessas pessoas. Inclusive, um deles se enforcou para não ser preso. Né? Para você ver que até em Genebra já aconteceu coisas assim, né? Falta só 500 anos para a gente ser Genebra, tá, gente? Falta só 500 anos para a gente chegar lá, né? Vamos firme, tá? Então, eu vou citar um trecho da carta de Sadoleto a Genebra. Ele diz o seguinte: com efeito, chegou a meus ouvidos que alguns homens astutos... De quem ele está falando? Ele está falando de Calvino, de Farel, de Vireto, dos protestantes, que para eles são astutos, inimigos da unidade cristã e da paz. Então os protestantes, eles são astutos, inimigos da unidade e da paz. Certo? Esses homens têm semeado entre vós e na vossa cidade sementes de execrável discórdia. Por quê? Porque quando eles estão pregando a palavra genuína, as pessoas não estão retornando à Igreja Católica. Por quê? Estão em discórdia. Porque eles não querem retornar às imagens, à tirania papal, como Calvino vai falar, né? A justificação pelas obras e não pela graça. Como já tinham feito em alguns lugares da brava nação suíça. Ou seja, de quem ele está falando? Ele está falando de Zwinglio. Antes de Calvino e Farel, ali em Zurique, você teve um grande reformador, já muito influenciado por Lutero, que é Eurico Zwinglio. Né? E o Eurico Zwinglio, ele vai começar a reforma em Zurique. Né? Então ele está falando o seguinte, olha, a mesma coisa que aconteceu lá em Zurique com Zwinglio, está acontecendo aí com vocês em Genebra. Né? Não transforme isso em uma tendência. Certo? Os quais desviaram o povo fiel a Cristo do caminho dos pais e seus ancestrais. Quem são os quais? Esses homens astutos, inimigos da unidade e da paz. Esses homens, esses protestantes, esses reformadores, eles desviaram o povo fiel, ou seja, na cabeça do Sadoleto o povo é uma massa de manobra, ele é fiel, mas é tonto. Por quê? Porque se fosse um pouco mais esperto, não teria caído na conversa dos reformadores, né? Então, fiel, eles foram desviados, né, do caminho de Cristo. Por que ele está falando isso? Porque a ideia de Sadoleto é que extra ecclesiam nulla salus est. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, Cristo e a Igreja Católica, para Sadoleto, são a mesma coisa. Tanto é que o Papa é o vigário de Cristo, é aquele que se faz de Cristo. Aquele que é o seu representante legal. Vigário é isso. É o representante legal de alguém. É o procurador de alguém. É como se o Papa fosse o próprio procurador de Cristo. Você não está na Igreja Católica, você está fora da salvação. Certo? A Reforma Protestante viu isso como uma heresia. Por que uma heresia?
Porque a salvação não está atrelada à denominação que você frequenta. Não é fora da igreja que não há salvação. É fora de Cristo que não há salvação. Certo? Se a igreja não lhe leva a Cristo, então você tem que buscar um lugar em que você tenha essa comunhão com o Senhor. Então, eles desviaram do caminho de Cristo, que era o mesmo caminho de quem? Olha o argumento da tradição aqui no Sadoleto. Dos pais, dos ancestrais, né? Da eterna doutrina da Igreja Católica, e que tudo encheram com suas querelas e sedições. Então, para ele, aquilo que os protestantes estavam falando eram querelas, eram minúcias, eram coisas sem importância e sedições, né? Então, o que ele está falando? Que a pregação dos protestantes, que desviou o povo de Genebra, traduzindo em miúdos, era coisa sem importância, ou era frescura deles para separá-los mesmo. Era uma tentação demoníaca de separá-los. Aliás, esse sempre foi o costume daqueles que, atacando a autoridade da igreja, procuraram para si mesmos novos poderes e honras. Aqui a ideia do Saudoleto é a mesma ideia que você encontra em alguns textos católicos que falam de Calvino. Por exemplo, Dom Estevão Bittencourt, que era da Ordem de São Bento, ele tem um livro que ele fala sobre religiões. Não sei se eu tenho ele aqui. Nesse livro, ele vai tratar... Esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Aqui perto do pessoal da internet. E aqui pessoal do YouTube. Né? Crenças, religiões, igrejas e seitas. Né? Estevão Tavares Bittencourt, Ordem de São Bento, né? Que é o OSB. Quando ele fala de Calvino, olha o que ele vai dizer. Não é? Ele começa a falar da biografia dele e tudo mais. E ele vai tratar Calvino como o Papa de Genebra. Papa de Genebra. A teologia de Calvino, embora se assemelhe de Lutero, tem seu ponto característico no conceito de Deus. Colocou-se em ênfase sobre a majestade divina, a ponto de dizer que há duas predestinações, uma para a salvação e outra explícita para a condenação eterna. Deus não apenas permite a perda dos pecadores, mas os impele para o abismo. Olha só, né, ele falando como que o Dom Estevão Bittencourt, ele entende a predestinação. Ou seja, há dois caminhos. Deus escolheu um povo, né, e o povo que ele não escolheu está ferrado, vai para o inferno, e ele vai mandar esse povo para o inferno mesmo. Qual é o problema dele aqui? É não entender que todos estão perdidos. Deus não precisava escolher ninguém para a salvação, mas ele escolheu um povo. Assim como escolheu Israel. Então, desde o princípio, Deus escolhe um povo para si. Então, nós vamos pensar diferente, é pensar de forma não bíblica. Né? Aqui, de Basileia, querendo voltar à França para breve visita, passou por Genebra, onde o reformador local, Guilherme Farel, pediu-lhe que servisse a comunidade protestante da cidade, que se declarara oficialmente protestante. Tendo acedido, Calvino instaurou em Genebra severa disciplina, cerceando a liberdade de consciência e a conduta dos cidadãos. Mas é engraçado, né? É engraçado. O que Calvino fez é exatamente aquilo que a Igreja Católica faz até hoje. Claro, na teologia, né? Porque a Igreja Católica também nega a Eucaristia, que é a participação da ceia, às pessoas que ela julga em pecado contumaz. Então, pessoas divorciadas não podem tomar a Eucaristia. Pessoas de vida perdida e promíscuas não podem tomar a Eucaristia. Calvino fez a mesma coisa, só que com argumentos bíblicos e não com superstições, né? Veja,
cerceando a conduta dos cidadãos. A oposição, em 1538, conseguiu expulsar de Genebra Calvino e Farel. Após 3 anos de ausência, voltou aquele gloriosamente, chamado por representantes da cidade. Passou então a desenvolver atividade cada vez mais intensa como teólogo e organizador. Né? Veja, né? Há um ponto aqui que ele fala que Calvino é o bispo de Genebra. Eu achei interessante, porque é a mesma ideia que o Saudoleto tinha. Então esse simulacro, essa ideia do outro, ela persiste até hoje na Igreja Católica, né? Até hoje, porque esse livro aqui do Dom Estevão Bittencourt, ele é aqui do final do século XX, ele é de 1900, deixa eu ver aqui, 1995, e o prefácio dele é de um bispo ainda vivo, que é Dom Cláudio Umes, né? Então, meus irmãos, você vê aqui o argumento tanto do Dom Estevão quanto do Saudoleto é o mesmo de Bildade, é a tradição. Olha, o meu argumento é fraco, mas eu vou escorá-lo na tradição humana. Segundo argumento de Bildade, as veredas dos que se esquecem, né? Bildade não reconhece a possibilidade do perdão. Nada pode vir entre o pecado e suas consequências. A única alternativa é ser puro e reto, não é? A salvação pelas obras, né? Eu tenho que ter obras que mostrem o que eu sou, né? Nessa base, Jó pode buscar a Deus e ser recompensado. Deus enriquecerá uma possibilidade alternativa de despertar a Jó, restaurando as suas propriedades legítimas. Então, o que acontece aqui? Nós vamos encerrar aqui a nossa aula para nós começarmos a aula das crianças. Para a Bildade, qual é a única maneira de Jó ser salvo? É Jó procurar ser puro e reto. Procurar a misericórdia de Deus, sendo puro e reto. Ou seja, é pelas obras, né, não pela graça. E é muito interessante como você vê a graça neste livro, né, neste livro. Porque Deus disse que Jó era íntegro e reto, não é? E ele continua sendo, mesmo que os homens não percebam. Então, e qual é a maneira de entender que Jó foi restaurado? Restauração dos bens, certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o segundo e o terceiro argumento de Bildade. Vamos falar sobre a resposta de Jó e a oração de Jó, certo? Então, vamos agora orar ao Senhor, né? A Gabriele vai encerrar a aula dos adultos orando. Você vai pegar o microfone assim? Não. Hã? Obrigado pela família, obrigado por Deus. Maravilha do Papai, Filho, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém.